E aí, filhos do Pai? Como é que vocês estão? Estão bem? Mandem notícias, o Pai continua com saudades. Vamos à reflexão de hoje. Chegamos aí ao capítulo 25 do livro do Gênesis. Para a gente dar uma passada rápida no início, a gente vai ver que o livro, o capítulo 25, ele vem falando sobre o casamento de Abraão, com Quetura, uma segunda mulher dele. E aí vem falando sobre ali os filhos que ela gerou, os seus netos. Mas o texto também diz que Abraão deu tudo que tinha a Isaque, e aos filhos da concubina, Abraão deu presentes, ainda em vida, e separou de seu filho Isaque, enviando seus outros filhos para a terra do Oriente. O texto continua e cita ali a morte de Abraão, o tempo que ele viveu. Isaque e Ismael sepultam seu pai na caverna de Macpela, o mesmo lugar onde Abraão havia enterrado sua esposa, Sara, O texto continua, o capítulo 25 continua falando sobre os descendentes de Ismael. Tem aí o registro dos 12 príncipes, filhos de Ismael. E depois o texto inicia o relato da vida de Isaque. E durante esse relato, o texto começa a narrar sobre o nascimento dos filhos de Isaque, Esaú e Jacó, falando das suas características. E aí o que a gente vai tirar para a nossa reflexão nesse dia é justamente o que acontece a partir do versículo 27. O texto diz assim: olha, cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito o ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu: primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou morrendo de fome, de que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. A gente vai ficar no capítulo 25 entendendo que há um contexto aqui muito importante para uma reflexão mais apurada. Nós vamos observar que dos filhos de Jacó, dos filhos de Isaque, havia um conflito desde o nascimento. Nos versículos anteriores há o relato de que a mãe, durante a gravidez, percebeu uma agitação incomum na sua barriga, e o texto também informa que Rebeca ela consultou o Senhor, e o Senhor disse a ela, ainda na gestação, o Senhor diz a ela que em seu ventre havia uma disputa entre duas nações.
a gente percebe que no nascimento tem um relato de que ao sair Esaú, Jacó sai agarrado, segurando seus pés. E aí o nome, né? O nome é dado a ele, Jacó, justamente por isso. Em algumas traduções, Jacó significa usurpador, aquele que retira, né? Eu acho que não tem um termo muito leve, né? O usurpador é um ladrão. Interessante é que nesse texto, nesse cenário, nós vemos duas personalidades. Nós vemos Esaú simplesmente desrespeitoso com aquilo que seria, por tradição, o seu direito de primogênito, né? E ele despreza esse direito. Ele simplesmente retira do contexto o valor que deveria caber dentro do seu coração. Ele simplesmente, ao desprezar, demonstra que não respeitava, né, a sua cultura, não respeitava o seu direito. Ele coloca numa balança, né, que o prato de lentilha, ou saciar a sua fome, né, resolver os seus problemas momentâneos seriam muito mais importantes do que a certeza e a garantia da bênção futura, né? Enquanto que Jacó, ele vivia em função desse sentimento, né, de que ele queria para si o direito da primogenitura. Então, nesse pequeno trecho, nesse pequeno texto da palavra do Senhor, nós vamos observar que o modelo que nós precisamos carregar na nossa vida é sempre pensar, diante dos acontecimentos de hoje, o que vamos colocar na balança, o que vale mais. O que vale mais é a pseudo-garantia de resolver os nossos problemas de agora, mas em compensação vamos abrir mão da garantia real de uma vida eterna com Deus, aquela alegria momentânea que se desfaz com um pequeno momento, ou a certeza de uma felicidade eterna na convivência, na presença de Deus. Sabe, o que nós podemos trazer como exemplo para nós hoje é entendermos sobre o que nós vamos lutar. Será que podemos usar esse modelo como um modelo de inspiração para desenvolvermos as nossas escolhas? Filhos do Pai, que esse pequeno capítulo possa nos trazer sempre a memória de que nós temos sim escolhas diante dos nossos passos, né? Diante do nosso futuro. Então, fica aí a reflexão para que todas as decisões que venhamos a tomar, sejam elas profissionais, sejam elas familiares, sejam elas sociais, que todas essas decisões sempre coloquem em primeiro lugar a vontade de Deus, a certeza da bênção de Deus sobre a sua vida. Abrir mão da bênção de Deus é um prejuízo incalculável. Que Deus abençoe vocês, que ajude em cada reflexão do dia, da vida, não somente hoje, mas até que o Senhor venha. Filhos do Pai,
Deus abençoe vocês.